Vamos lá para a sua Bíblia em Provérbios 3. Todo mundo trouxe Bíblia? Cadê os crentes aí? Dá um glória. Irmãos, nós é crente, né? Nós é crente, a gente anda com Bíblia. Amém? Então, você que está com a sua Bíblia aí, um texto maravilhoso, que está em Provérbios 3, versículo 1. Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos dá um segredo espiritual maravilhoso. Eu quero consagrar esse tempo a Ti. Visita as nossas vidas, fala, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Suas mãos. E que essa verdade espiritual esteja no nosso espírito. Possamos agir, Senhor, não segundo a nossa carne, mas segundo o Teu Espírito. Ouvir a Tua voz e Te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Você leu aí, né, um texto sensacional, que a gente podia fazer um quadro, ou escrever ele numa lousa preta na cozinha, que eu ainda vou ter essa lousa, né, na minha parede, ou colocar ali pregado na geladeira, porque o Senhor, através de Salomão, nos dá esse segredo espiritual. Você cantou aqui, consagramos todo o nosso ser a Ti. E eu te pergunto, será que você consagra todo o seu ser, tudo que faz parte de você ao Senhor? Será que nós consagramos tudo? E hoje eu vou falar de finanças. Será que nós consagramos as nossas finanças, a nossa vida financeira ao Senhor? Será que Ele tem o controle sobre as nossas finanças? Porque nós cantamos, consagramos todo o nosso ser a Ti. E é interessante porque tem coisas na nossa vida que nós não queremos mudar. Nós nos acomodamos com algo. E o Senhor, Ele quer mudar nosso pensamento, irmãos. Você leu aí segredos que o Senhor coloca. E ele usou a vida de quem? Usou a vida de Salomão, que foi um dos homens mais ricos da terra, que teve um governo dirigido pelo Senhor. E a Bíblia fala que vinham reis e rainhas de outros lugares e queriam saber o segredo de Salomão. Como que você tem um reino tão próspero? Como que você faz as coisas com essa sabedoria? E há um segredo em Salomão. Salomão teve uma experiência poderosa com Deus. Eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala, 2 Crônicas 1, versículos 6 e 7, desculpa. Diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Você já pensou, irmão? Você entrega uma oferta ao Senhor
E não foi qualquer oferta, ele entregou 1000 holocaustos, um sacrifício ao Senhor que lhe custou. E o Senhor naquela noite apareceu para ele e falou: o que é que você quer? Eu darei a você. E você conhece o texto, depois você pode ler na sua casa. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria, conhecimento, que não é terreno, mas que venha do Senhor, discernimento que vem do Espírito, eu vou conseguir governar e eu vou governar da forma correta esse povo. Que Deus respondeu para ele? Não porque você pediu sabedoria, eu não vou te dar só sabedoria, mas eu vou te dar riqueza, bens, o seu governo será reconhecido, honra e tudo mais, vou engrandecer o seu nome. E o Senhor entregou tudo para Salomão. Irmão, você já pensou você ter essa experiência com Deus? De entregar algo ao Senhor e no mesmo momento o céu se abrir para você e o Deus falar: o que é que você quer? Pede agora o que você quer. Eu creio que Deus vai fazer isso com a gente hoje, amém? O que é que você quer? Só que eu preciso entender esse segredo espiritual. Esse segredo que estava sobre a vida de Salomão, amém? Por quê, irmãos? Deus, ele se preocupa com a nossa vida? Claro que se preocupa. Ele cuida, ele zela por nós, né? E Deus, ele quer o seu dinheiro? Você acha que Deus, ele quer o seu dinheiro? Não. Só que ele sabe o quanto o dinheiro é importante para você. Ele sabe que famílias são destruídas por causa do amor ao dinheiro. Amizades são destruídas por causa de dinheiro. Ele sabe que filhos matam os pais por causa de herança, por causa de dinheiro. Nós vemos aí, né, notícias que existem casos. Agora, o Senhor, ele sabe que quando nós somos fiéis, algo acontece com o coração de Deus. Você leu aí que Salomão falou, deixou a palavra e disse: olha, filho, que a fidelidade e o amor, a gratidão esteja com você todos os dias. Coloca ela no teu pescoço. Lembra de ser grato. Lembra de ser fiel a Deus. Porque isso vai fazer a diferença na tua vida. É um segredo espiritual, amém? Irmãos, quando nós somos fiéis e consagramos a Ele algo que nos custa, Deus sabe. E Ele se agrada. Bispa, hoje você vai falar de dinheiro, de dízimo e oferta? Sim, vou falar de dízimos e ofertas, porque é algo que transforma a nossa vida. Eu, desde o meu primeiro emprego, eu sou dizimista. E o meu primeiro emprego foi onde a Dulce trabalha, os meninos trabalham, na Mirante, né? E eu tinha o maior prazer de chegar no dia do pagamento, separar o meu dinheiro e dar o meu dízimo. E eu entrei naquele trabalho para fazer um serviço administrativo. Eu cuidava de rescisões de contratos de aluguel. E como eu conversava com os clientes, e sempre eu era uma boa conciliadora, digamos assim, né? O inquilino não estragava a casa, porque eu conversava: olha, foi feita a vistoria, o senhor precisa pintar, o senhor consegue fazer essa semana? Ai, Ana Paula, eu vou pintar então, tá bom, aí eu trago a chave. Então tá, olha, agora o IPTU o senhor não pagou. E eu sempre, né, fazia ali uma negociação boa, e minha chefe falou: Ana Paula é boa nessa negociação, eu vou colocar ela em outra parte. Sabe o que eu comecei a fazer? A aumentar o aluguel das pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ô bispa ruim. Irmãos, eu aumentava o aluguel da pessoa. Olha, Ana Paula, tem muitos aluguéis que estão defasados. Então você vai ver aqui no computador, se, por exemplo, isso eu estou falando para vocês em 1900
E sei lá quando, antes de eu casar, 97, né? Até antes, 96, acho, 95, né? E aí ela falou, olha, você vai olhar, se o aluguel da pessoa está 3 anos sem aumentar, você vai ligar para ela e conversar com ela. Irmãos, eu ligava. Olha, seu aluguel está muito baixo. A região, olha, melhorou. Agora o senhor tem tantas condução que passa na frente da tua casa. Então, assim, precisa aumentar o aluguel. A pessoa falava, é verdade, Ana Paula. Tudo bem. Dá para a gente aumentar uns R$200? Dá. Irmãos, vocês acreditam que eu fazia isso? E sabe o que começou a acontecer? Eu recebi a comissão do primeiro aluguel que a pessoa pagava. Eu saí da empresa e eu fiquei indo 6 meses lá para receber comissão do que eu tinha negociado ainda. 6 meses indo receber comissão. Então, assim, se o meu salário, o meu primeiro salário, digamos, hoje, né, fosse um salário mínimo, com essas comissões eu tinha 2 salários mínimos. E outra, cheguei na minha chefe e falei, vou fazer faculdade. Ela me deu um valor a mais pela minha faculdade ainda. E ainda reuni os funcionários, olha, eu sou meio louco, irmãos. Eu reuni os funcionários para um abaixo-assinado, levar para o dono da Mirante, senhor Luiz, falar, ó, o vale-refeição é muito baixo. A gente não consegue comer nada aqui em Santana com esse vale-refeição. Fiz uma pesquisa, fui em 10 restaurantes. A gente não gasta o que o senhor está dando. Ele falou, você, hein, menina? Irmãos, eu tinha 18 anos. Ah, então tá bom. A partir do mês que vem. Quanto que você acha que é bom, Ana Paula? Olha, tá aqui a média. Tirei a média dos restaurantes. Falei, ó, esse valor. Aí a gente comia, tomava refrigerante, ainda comia uma sobremesa no final, irmãos. Era uma bênção. Então, assim, já cheguei chegando, entendeu? Isso foi meu primeiro emprego. E fora outras experiências que eu já tive também, de meio revolucionárias também, né? Nos empregos. Mas, o que eu quero que você entenda? Que quando a gente toma atitudes diante de Deus, de fidelidade com Deus, as oportunidades que Deus nos abre, elas são maiores. Deus, Ele libera coisas que estavam retidas sobre a nossa vida. Eu era apenas uma auxiliar de escritório. Só que eu já estava fazendo outras coisas e dali eu fui trabalhar em outros lugares e também trabalhava tirando nota fiscal. Por que eu tinha direito à comissão de vendas se eu não fazia vendas numa outra empresa? Não, mas a Ana Paula atende os clientes também, ela dá resultado, então ela vai receber comissão. E recebi a participação nos lucros. Acabei de entrar na empresa, 1 mês de empresa, recebi participação nos lucros. Como assim? Nem trabalhei no ano passado e estou recebendo participação nos lucros. Mas é porque Deus, Ele abençoa. Deus, Ele alarga as estacas da tenda. Amém? Então nós precisamos entender que com o que nós temos, Deus, Ele pode prosperar. Deus, Ele pode aumentar a nossa semente. Dar mais semente àquele que semeia. Agora, como nós falamos na semana passada, você, para ter uma vida financeira, graças a Deus hoje, nós temos uma vida financeira estável. Como eu digo, eu não passo necessidade. Se precisar de alguma coisa urgente, eu tenho para fazer. Não tenho sobrando ainda. Só vou ser rica quando tiver dinheiro sobrando na minha conta no final do mês. Mas eu chego até o final do mês com o meu salário. Eu chego até o final do mês com meus rendimentos. Não sou aquela pessoa que no dia do pagamento paga tudo e fica sem R$1. Irmãos, tem que repreender isso na sua vida. Amém? Você toma posse, essa unção está sobre a vida da bispa e do bispo. Não tem um dia, chega no final do mês, eu ainda tenho. E às vezes recebo dinheiro ainda que eu nem lembrava que eu tinha que receber. Ai, Ana Paula, estou depositando, olha, eu tinha esquecido. É verdade, ô glória, né? E acontece isso. Ai, lembra aquele trabalho, aquele serviço? Então, você tem direito. Meu Deus, que bênção. Então, assim, nós precisamos entender que é um segredo espiritual.
Ser fiel a Deus, irmãos, é um segredo espiritual, amém? E eu quero te perguntar, o que é mais importante para você referente às suas finanças? É importante para você pagar todas as suas contas? Porque eu sei que tem pessoas que olham algumas contas e falam, podia pagar mês que vem, né? É para esse mês, mas acho que eu vou pagar mês que vem, né? Os juros não é tão alto assim, dessa conta. Às vezes não acontece isso. Irmão, pode confessar, não tem problema. Amém? Já aconteceu comigo. O que é importante para você não ter dívidas? Ter uma segurança, né? Irmãos, quando nós começamos o ministério, eu me endividei toda. Porque nós tínhamos 7 pessoas na igreja, alugamos um prédio. Compramos um som. E eu tinha crédito. Eu falei, pode usar, usa tudo meus créditos. E aí usei todos os meus créditos. E aí roubaram o som da igreja. E eu fiquei anos com meu nome sujo. E eu tinha uma restrição no banco que fez onde eu fiz essa compra. E aí sabe quando passa o tempo, caducou, você não tem mais essa dívida. Só que aquilo me incomodava. Eu falava, eu sei que a dívida não foi minha, eu fiz pela igreja. Mas, Senhor, eu gostaria de ter condição de quitar isso. Eu gostaria. E mesmo sem ter essa restrição, eu consegui pagar essa dívida. Eu paguei essa dívida há alguns meses. E não tenho mais a restrição nem com aquele banco que eu tinha, que eu fiquei anos sem fazer nada com esse banco, por causa dessa restrição. Mas sabe o que eu quero te dizer? Deus, Ele nunca vai te deixar ser envergonhado. Amém, irmão? Eu fiz tudo pela obra. Fiz e faço. Hoje já estou pensando em coisas que eu poderia fazer pela obra, né? Nós temos o nosso coração na obra de Deus. Agora, é importante para você ter as suas dívidas pagas? Ter o seu nome? Como diz lá em Provérbios, o bom nome faz a diferença, né? O bom nome faz a diferença. Então, a gente precisa entender isso. É importante para você ter comida na mesa. Porque hoje nós vemos muitas pessoas ostentando roupa, carro, né? O cabelo, a unha que fez lá não sei aonde, a joia. E não tem comida em casa. Você vai na casa da pessoa, misericórdia, né? O que você vai comer? Tomar um chazinho com bolacha. Meu Deus, a pessoa tem dinheiro. Eu arranco a picanha do freezer, descongelo, se tiver, né, irmãos? É claro que nós estamos passando uma vaca magra, né? Que a gente está, né, dando uma segurada. Vamos emagrecer, vamos comer menos carne, vamos todo mundo virar vegano, né? Agora nós estamos nessa fase, né, no Brasil. Mas, poxa, a gente quer dar o melhor, né, para a pessoa. E tem gente que tem, mas a pessoa é assim, ó. Não, qual que é o mais barato que está aí? Dá o mais barato. Tem pessoas que têm isso, né? Eu não vou julgar, o que eu estou falando é, o que é mais importante para você? Pagar as contas, não ter dívidas, pôr comida boa na sua mesa. O que é mais importante na sua vida financeira? Pense aí. Salomão nos ensinou que era importante para ele ser fiel a Deus, a despeito da situação. E o que eu quero que você entenda é que assim, eu já ganhei um salário mínimo, como eu já ganhei 10 salários mínimos na minha vida. E em todo o tempo eu fui fiel a Deus. E eu falei para Deus, Senhor, se eu já ganhei 10, eu quero voltar a ganhar 10 de novo. Agora, eu quero voltar. Esse ano, irmãos, esse ano, eu já coloquei isso diante de Deus, porque eu sei o dízimo que eu quero dar na igreja. Agora, é importante para você agradar a Deus com as suas finanças, porque Deus tem um propósito no reino, o crescimento do reino, a expansão do reino. A igreja deseja comprar o prédio, pode ser aqui, eu já sonhei que esse prédio
a gente tem um desejo, eu e o bispo, de que a igreja seja como o Cinemark, sabe? O altar, e aí sobe, e aí as cadeiras todas, né? Descendo. E o altar na parte de baixo. A gente tem esse desejo. E eu sonhei que aqui já estava assim, já. O altar era aqui, e aí tinha as cadeiras, aí tinha saída de emergência por essa praça. Eu já pensei um monte de coisa, né? Já estou imaginando, já estou orando. Agora, a igreja deseja crescer. Você acha que a igreja vai crescer com você o resto da vida ganhando um salário mínimo, irmão? Se a igreja cresce, eu cresço. E a igreja cresce porque eu cresci. Você está entendendo? Porque Deus traz o recurso na nossa mão. É na minha mão e na sua mão que Deus vai trazer. Nós precisamos entender o que é importante para nós. É o reino. É a expansão da obra. Tem pessoas em outras cidades querendo que a igreja vá para lá. Querendo que a igreja esteja em outros lugares. Mas nós muitas vezes... não, bispo, é mais seguro a gente ter aqui, ó, as continhas pagas. Vamos ficar só com as nossas contas pagas em dia. Essa boa medida a mais já alcançou. E essa bênção já está sobre a tua família, amém? Basta você se organizar financeiramente. Todo mês você vai fechar com as suas contas pagas. Pode ser que que termine o mês e você termine com R$1. Mas você pagou tudo que você tinha que pagar. E fez umas coisinhas a mais ainda. Amém? É isso que Deus tem para nós. Agora, eu creio que Deus, Ele tem a boa medida, a recalcada, a sacudida e a transbordante. Quem quer chegar na transbordante aqui? Irmãos, a transbordante é quando eu tenho sobrando. Esse negócio de que a pessoa é rica e o dinheiro está tudo aplicado e agora não consegue tirar porque tesouro direto, meu Deus do céu, né? Acabou com a vida de todo mundo que tinha dinheiro aplicado. Gente que investe em Bitcoin. Irmão, isso é dinheiro virtual, você não tem esse dinheiro. Para com isso. Rico para mim é quem tem dinheiro na conta, sobrando. Sobrando, pagou todas as contas. Vocês concordam comigo? Se eu tenho sobrando, já pensou todo mês R$5.000 a mais na sua conta? Você já pagou tudo, você não deve ninguém, tem comida boa. Chama o bispo e a bispa na sua casa para comer um dia, né? E, pelo amor de Deus, irmão, não é torrada com chá, né? Isso aí eu como na minha casa. Igual quando eu vou na churrascaria. Ai, a senhora quer? Como que é? Contra filé, não. Uma carne lá. Filho, quero picanha. Quero maminha. Quero cupim. Quero coisa que eu não como todo dia. Isso daí eu já comi esse mês na minha casa. Linguiça. Que eu vou querer linguiça? Linguiça, irmãos, misericórdia. Nós já estamos cansados da linguiça. Coração. Que mané coração? Eu quero comer carne, como diz o bispo. Né? Então, é a porção transbordante que Deus tem. Mas o nosso coração e os nossos olhos ainda estão nas coisas deste mundo. O Senhor, Ele entende e Ele conhece o nosso coração, sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós nos apegamos às coisas desse mundo, irmãos. Deus sabe que ninguém que entregou algo também ao Senhor voltou de mãos vazias. Você já leu a Bíblia? Você já viu alguém que semeou e não colheu? Você já viu? Alguém que semeou e não colheu? Até a viúva, né, que sustentou lá o profeta. Você fala, meu Deus, mas que profeta folgado esse, né? Você só tem farinha e azeite? Faz um bolo para mim primeiro. Depois vamos ver. Mas é meio que eu e meu filho, nós vamos comer o bolo, profeta, nós vamos morrer. Não, você não vai morrer. Faz para mim primeiro. Princípio. Segredo espiritual, irmão. Que o mundo não vai te ensinar isso. Por isso que para o mundo é uma loucura você ser dizimista. Você ser ofertante. Nossa, você tira 10% do teu salário. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi isso? Não, mas você é bispa, né? Você não dá o dízimo, né? Você fica com o dízimo.
das pessoas? Não, eu dou o meu dízimo. Mas você só dá 10%. Aí a pessoa sabe meu salário, né? Que faz a folha de pagamento. Ah, mas você dá tudo isso? Dou. Mas você só dá do líquido, né? Você tira o vale transporte, refeição. Não, eu recebo tudo junto, então eu tenho que dar tudo junto. Nossa, mas aí como que você faz? Eu vivo com 90%. Ah, mas depois você já não dá mais nada, né? Porque já tá bom, né? O dízimo, ó, já tá bom, né? Irmãos, quantas pessoas você conhece que são desse jeito? Que ficam fazendo conta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, querido, o que é espiritual, não dá para você fazer conta. Não dá para medir a bênção de Deus na tua vida. Amém? Não dá para medir, irmãos. Olha o quanto que você podia estar gastando de remédio hoje. Pessoas que eram viciadas em remédio. Olha o quanto que você podia estar gastando em bebida, em drogas, em cigarro. Meu Deus, a pessoa que fuma gasta tanto no cigarro. Uma vez eu vi uma reportagem lá que um senhor parou de fumar e começou a guardar o dinheiro que ele gastava, né? Comprou uma casa. Depois de 4 anos o homem tinha uma casa. Porque ele gastava tanto com cigarro. Isso uma reportagem assim, de Globo Repórter, irmão. Não era nem crente, né? Não era nem Record Repórter, sei lá o nome, né? Era Globo Repórter. Falou assim, como assim? Porque o devorador, ele atua. Ele atua e é um segredo espiritual. Ser dizimista e ser ofertante, amém? Olha só o que a palavra diz lá em Marcos 12, versículo 41. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Segredo espiritual para quem dizima e oferta: não é esmola. Não é, te ajudar com um valorzinho. Só de você falar assim, irmão, Deus já fala assim, miserável, né? Quer que eu aceite essa oferta? Assim como os ricos, você viu aqui, colocavam grandes quantias. Quem dá R$1.000? Quem dá 100.000? Quem dá 200.000? Não é assim? Nossa, olha, deu tudo. Mas deu, muitas vezes, do que sobrava. E aqui o Senhor fala, eles deram do que sobrava. Ela deu tudo que ela possuía. Irmão, dar o que é precioso não é dar o que está sobrando. O que é precioso para você? Eu sei que muitas vezes 10% do teu salário, meu Deus, vai fazer uma falta. Se você entregar ao Senhor, em obediência à palavra de Deus. Irmão, você vai... Bispa, mas esse mês ainda ainda está faltando dinheiro. Mas sobrava? Só uma pergunta. Sobrava antes de você ser dizimista? Porque eu acho que não, né? Não sobrava nada. Ficava devendo ainda. 6 contas de luz atrasado. Paga uma para os caras não virem cortar. Meu Deus, quantas vezes eu já vi isso. Amém? Então nós precisamos dar aquilo que é precioso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente separa a primícia, como diz aqui em Provérbios, a primícia da sua renda, os primeiros frutos, o primeiro é o meu dízimo, eu vou entender que o restante Deus está deixando na minha mão para eu administrar. E eu tenho que administrar direito. Eu tenho que começar a olhar e falar, peraí, se eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão inteira, eu não pago.
Eu não pago, desculpa. Eu não gasto. Eu não gasto. Porque eu vou começar a ser atormentada de juros. Então, é importante que você tenha essa noção e comece a mudar. Mudar a sua visão segundo as suas finanças. Deus, Ele vai dar sabedoria, assim como Ele deu para Salomão. Amém? Para você administrar aquilo que está nas suas mãos. E eu tenho certeza que até o final do ano você vai vir contar o testemunho aqui, irmãos. Agora está sobrando na conta. Se não quiser contar no altar para ninguém mandar um zap, né, irmão? Presta a senha aí, né? Você conta para nós. Ó, tá sobrando, Deus está fazendo. Deus cumpriu a promessa, viu, bispa? Porque, glória a Deus, eu não vou pedir para você, amém? Mas Deus, Ele faz, amém, irmãos? Agora, a Bíblia nos dá outro conselho, 2 Coríntios 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda boa obra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Então quem dá, recebe. Então, se eu planto, eu colho. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe. Nós vamos colher, irmão, sempre na medida que a gente semeia. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento. E ele fala que essa semente vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar. Você vai ser enriquecido em coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro, irmão, o antidepressivo não te dá a paz que o Espírito de Deus te dá. Amém? Você vê tantas pessoas aprisionadas hoje, né? Ou mesmo você, se você já foi aprisionado a um vício, meu Deus do céu. Hoje você deve dar risada e falar, meu Deus, como que eu gastava dinheiro com isso? Né? E às vezes nem tinha o dinheiro, fazia dívida ainda. Né? Quantas pessoas já foram juradas de morte ainda, né? Porque o inimigo, ele age dessa forma. Agora o Senhor, ele fala que não, ele vai multiplicar. Bispa, mas eu tenho que multiplicar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, olha, porque do suor do rosto comerás o teu pão, aleluia. Só que se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Em vão, irmãos. Amém? Hoje eu falei para o bispo, até o começo do mês acho que vai fechar um novo negócio e eu vou ter mais comissão daquilo que eu ganho. E o bispo falou, então será que você vai ter que ficar fazendo hora extra? Né? Por quê? A ideia que nós temos é que se eu ganho mais, eu tenho que trabalhar dobrado. Você vai orar hoje, Deus vai te dar estratégia e você vai trabalhar no seu horário de trabalho, vai render o dobro do que você rende. E tem estratégias para isso, para você se focar e conseguir entregar o resultado que é necessário dentro do teu horário de trabalho, irmão. Amém? E eu dou glória a Deus porque eu trabalho numa empresa que tem essa política. Não é para vocês ficarem até mais tarde. É para vocês se organizarem no horário que vocês têm. E a gente tem se organizado e tem sido uma bênção. É ótimo, das 6 da tarde você desligar o computador. Fiz tudo o que eu tinha para fazer. Amém? Se não está acontecendo isso, você precisa rever em nome de Jesus. E eu te faço uma última pergunta. Mas, bispa, o dízimo não é lei? Nós não estamos na graça. Não é isso que todo mundo prega, irmãos? Na graça não tem que dar dízimo. É ou não é? Perguntei para o irmão que está do seu lado. Na graça tem que dar dízimo?
Mas dízimo não é lei? Vamos ver se dízimo é lei? Gênesis 4:3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, a primícia do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim com a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Irmão, tinha lei no Éden. Você viu aqui Moisés com as tábuas antes de Deus fazer Adão, já tinha Moisés com a tábua da lei lá? Não tinha, irmão. Deus colocou isso no homem. Nós, quando estamos cultuando, nós estamos aqui não para receber algo. Ninguém presta o culto para receber, todo mundo presta o culto para entregar. Essa é a visão que você tem que ter. O que eu vou entregar hoje diante de Deus? O bispo colocou algo no coração dele desde que ele se converteu. Eu nunca vou chegar no culto de mãos vazias. Irmão, já teve culto dele sair sem sapato. Porque ele viu que ele não tinha dinheiro. Então eu vou dar meu sapato pro bazar. E a gente ia embora ele descalço. Porque ele tinha que dar alguma coisa. Um relógio que eu acabei de comprar para ele. O bispo não usava relógio, né? E eu dei um relógio para ele, bonito. Sabe aquele que você compra em 6 vezes no cartão, né? 1 mês durou o relógio. Que aí chegou num culto, tem oferta? Não, vamos dar uma oferta. Amor, eu não tenho aqui. Então eu vou dar o relógio. O quê? Mal acabei de pagar o relógio. Vai dar o relógio de oferta? E deu o relógio. Ele contou no culto passado algumas experiências que ele teve no início da sua conversão. Irmãos, você tem que ter essas experiências com Deus.